O interior paulista ultrapassou a capital no número de novas notificações de Covid-19. Essa marca foi atingida no último final de semana. Isso significa que São Paulo e a região metropolitana não são mais o epicentro da pandemia do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. E Campos do Jordão descarta uma morte suspeita por Covid-19. Olá, tudo bem? Márcio Corrêa por aqui para mais um vídeo, mas antes eu peço para você fazer a sua inscrição aqui no meu canal no YouTube e também acionar aí o sininho das notificações, assim você não perde nenhum detalhe toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E lá nas redes sociais também tem bastante conteúdo, hein? Então vamos nos encontrar no Facebook, o meu endereço da minha fanpage, né? A minha fanpage é mcorreia.news e o meu perfil no Instagram é @correianews. A cidade de São Paulo não é mais o epicentro da pandemia do novo coronavírus no estado de São Paulo. Segundo o próprio governo do estado, que fez um levantamento, no último final de semana, o interior registrou em apenas 24 horas 2.788 novos casos de Covid-19, número 14,5% maior em comparação com os registros da capital da região metropolitana. Foi a primeira vez que o interior do estado superou a capital em número de novas notificações de coronavírus. E isso foi até tema de uma reportagem da versão online do jornal O Estado de São Paulo, que destacou esse avanço da pandemia no interior do estado de São Paulo. Segundo a matéria, o governador destacou a importância das cidades paulistas respeitarem os protocolos previstos pelo Plano São Paulo de Retomada Econômica, que começou a sair do papel no último dia 1º de junho. E não descartou a possibilidade de recorrer ao Ministério Público e, se necessário for, também ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra os prefeitos que não respeitarem as determinações e abrirem além do que está previsto no plano de retomada. Nós estamos na fase laranja desse Plano São Paulo, onde existem algumas eventuais liberações, restaurantes e bares, por exemplo, academias de ginástica, parques, enfim, continuam fechados. Então a expectativa é de que a partir do próximo dia 28, com o avanço de fase da laranja para a amarela, os restaurantes e bares pelo menos já possam ser reabertos. Até lá, a recomendação, e eu diria até a ordem do governador, é para que os prefeitos respeitem o que está previsto na fase laranja de retomada do Plano São Paulo. Caso contrário, ele vai à justiça contra esses prefeitos, visto que a doença vem avançando bastante no interior paulista. Segundo o governo de São Paulo, na semana passada, a média de óbitos por dia chegou a 270 mortes, bem abaixo da projeção, que previa para o mês de junho cerca de 400 mortes por dia, 130 a menos, então, é o que vem sendo registrado, uma média de óbitos diários aqui no estado de São Paulo. E como essa média está abaixo do que era esperado inicialmente, a expectativa é de que a partir do mês de julho, essa curva de contaminação pelo novo coronavírus no estado de São Paulo comece a se estabilizar e apresente uma ligeira queda, talvez na segunda quinzena de julho, e bem provável também durante o mês de agosto, a contaminação comece a diminuir em todo o estado de São Paulo. Essa é a expectativa do governo estadual. O estado de São Paulo tem hoje 221.973 casos de Covid-19 e 12.634 mortes. Campos do Jordão também tem novidades, A cidade registrou 10 novos casos de Covid-19, agora são 116 pessoas contaminadas, 44 estão se recuperando isoladas dentro de casa e 8 permanecem hospitalizadas em Campos do Jordão e também em hospitais da região metropolitana. 63 pessoas se curaram e a cidade continua com apenas uma morte confirmada. Havia uma morte suspeita de um idoso de 82 anos que morreu no último dia 16 de junho com sintomas de síndrome respiratória aguda grave, mas o exame PCR dele deu negativo. Então essa morte suspeita foi descartada pela Secretaria Municipal de Campos do Jordão,
a cidade continua com apenas uma morte confirmada e ainda 108 casos suspeitos da doença. A região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, incluindo a região de Mogi das Cruzes, tem atualmente 7.210 casos positivos de Covid-19 e 390 óbitos. Esse levantamento foi feito em 44 cidades, incluindo a região de Mogi das Cruzes, por cientistas da USP, que estão analisando a evolução da pandemia aqui na região de Campos do Jordão, na cidade de Campos do Jordão e Serra da Mantiqueira. E o Brasil continua sendo o segundo país do mundo em número de casos e também em número de mortes. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o país tem atualmente 1.106.470 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 51.271 já morreram vítimas de Covid-19. Essas foram as informações de hoje, espero que vocês tenham gostado, que elas tenham sido úteis para suas vidas. Curtam e compartilhem este vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!